Meninas, meninos, saudações a todos. Vamos dar avanço com as nossas atividades agora na aula 27 da apostila. Essa vai ser uma apresentação de aula simples, tanto esse conteúdo essencial quanto o conteúdo de aprofundamento, o conteúdo extraordinário que também está disponível no GeoVest. Geografia das redes. Nós vimos nas aulas passadas o processo de globalização. Por sinal, esse esquema é do processo de globalização das aulas 25 e 26, nós já estudamos. Quando eu apresentei esse esquema para vocês, eu utilizei para nós entendermos o processo de globalização a ideia veiculada pelo sociólogo britânico Anthony Giddens no seu livro As Consequências da Modernidade. Eu leio agora para vocês. A globalização pode ser assim definida como a intensificação das relações sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa. Este é um processo dialético, porque tais acontecimentos locais podem se deslocar numa direção aversa às relações muito distanciadas que os modelam. Nós temos então um processo de interferência entre regiões distantes, mas esse processo não ocorre de maneira homogênea, unilinear, causal unilinear. Esse processo ocorre, segundo Anthony Giddens, de modo dialético, isto é, há uma tensão entre o global e o local, e os processos que emanam de uma determinada região com alcance global podem ser também influenciados por diferentes localidades, por diferentes fatores a partir dessas localidades aonde eles venham a atuar. Isso, em grande parte, se encaixa com os fenômenos de globalização que nós temos na atualidade. Então, os processos que ocorrem em uma região geram desdobramentos em várias outras regiões, podendo acontecer o reverso. O processo que ocorre em uma região se desdobra diferentemente em várias outras regiões. Acompanhando esta mesma ideia, nós temos na apostila da aula 27 esse esquema do livro do David Harvey, geógrafo David Harvey, a ideia de globalização ligada à redução do tempo de viagem, do tempo de distância, ou quem sabe a irrelevância dos deslocamentos. Então nós temos aqui um mundo de maiores dimensões a partir do século XVI, temos uma velocidade reduzida para barcos à vela e carruagens. Conforme a velocidade dos meios de transporte vai aumentando, nós temos o mundo ficando cada vez menor até a segunda metade do século XX. E o que o Harvey quer dizer com isto? Nós temos a ideia de, como falei há pouco, irrelevância das distâncias. Vamos nos lembrar de um exemplo da história. Qual teria sido um dos fatores através do qual nós entendemos a maior utilização da capitania de Pernambuco no século XVI para o plantio de cana comparativamente à capitania de São Vicente? Há inúmeros fatores, entre os quais a distância do mercado consumidor Europa. Agora, a produção de cana no século XVI, com a tecnologia de navios à vela. Então, a distância mais acentuada para a capitania de São Vicente era um dificultador do processo. Será que hoje há produção de cana em São Paulo? E será que essa produção de cana vira açúcar e álcool de alcance internacional mundial? Sim. Então, uma distância que era de difícil superação no século XVI, no século XX, no século XXI, é uma distância que tende à irrelevância. Grosso modo, é isso que nós encontramos com esse esquema do David Harvey, o que também ajuda a sustentar esta ideia de Marshall McLuhan, a aldeia global. Os eventos que ocorrem em uma determinada área se desdobram em outras regiões. Nós temos, portanto, influências culturais, formas de ver a realidade que podem se tornar mais ou menos as mesmas em diferentes regiões. Se vocês entenderam todo este processo, vamos dar um passo a mais de aprofundamento, porque esta é uma forma de nós identificarmos esta realidade da globalização, esse cenário de globalização, mas a partir de uma visão, a gente poderia entender como primeiro-mundista, do mundo desenvolvido, que não necessariamente se manifesta dessa mesma forma em todas as partes do globo. Vejamos. Globalização, um processo desigual. A nossa apostila traz esse mapa que mostra desigualdades geopolíticas, territoriais.
nem todas as regiões acessam a internet da mesma forma. O recurso de comunicação em rede é fundamental para a acentuação do processo de globalização na atualidade, mas nos países de maior desenvolvimento socioeconômico, o acesso à internet por pessoas, por empresas, por governos é muito mais fácil, é muito mais intenso do que no mundo subdesenvolvido. Consequentemente, nem todos participam deste processo da mesma forma em termos territoriais. E o acesso à internet se dá a partir de recursos, de bens e serviços que são comercializados como mercadorias e, consequentemente, nem todas as populações têm acesso facilitado a estes recursos. Nós temos, para além das desigualdades territoriais, nós temos também desigualdades sociais ligadas ao acesso de internet. E por que isto ocorre? Ora, a globalização, como nós já vimos nas aulas anteriores, é motivada pelo capital. Então, o processo que tem motivação pelo capital não vai se tornar homogêneo em todas as regiões e para todas as populações, porque nem todas as regiões valem da mesma forma para o capital. Onde há maior interesse de reprodução do capital, esses recursos de comunicação à distância são instalados. Se a região é menos importante e interessante, não há maior densidade desses objetos. A mesma coisa vale para as diferentes populações. Consequentemente, se nós entendemos que a motivação do capital é que gera essa desigualdade do processo, só aonde o capital tem interesse é que haverá essa instalação desses recursos, também nós temos uma segunda conclusão importante. Não há homogeneização do ponto de vista cultural dessas populações. Trata-se de um processo que é motivado pelo capital. Existem alguns traços culturais que podem se tornar mais ou menos semelhantes entre diferentes populações, mas a globalização motivada pelo capital, ela não tem interesse de eliminar as culturas e nem que ela não tem capacidade de eliminar essas culturas. Poderíamos, entretanto, pensar que na atualidade, nós podemos, como este simpático jovem, acessar o nosso smartphone, o nosso tablet, o nosso leitor de livros em um café, em uma cafeteria, em diferentes partes do mundo. Então, o padrão de funcionamento dessas pessoas, o padrão de comportamento seria mais ou menos o mesmo. Quem sabe, de fato, a cultura estaria homogeneizada. Lembrem-se, entretanto, do slide anterior. Para populações de renda média alta, o mundo realmente parece uma aldeia global, e ainda assim isto não deixa de ser questionável em diferentes aspectos. Mas e para populações de renda mais reduzida, e para circuitos produtivos que não se encaixam na lógica de globalização, de empreendimentos competitivos de escala mundial? Nós temos aqui a agricultura familiar andina de batatas. Será que esta produtora rural vai comercializar as suas batatas neste mercado de rua indiano? Provavelmente não. Não há maior interferência de um processo sobre o outro, porque são processos que não estão ligados a um capital globalizado, não são populações de renda mais elevada. E, portanto, pensando nesta ideia de motivação do capital, nós entendemos a desigualdade territorial e social ligada ao processo de globalização. Visto isto, a gente pode aplicar esta ideia em duas questões. Vejam essa primeira questão da UERJ, do vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O novo mapa do jazz. Durante décadas, músicos e jornalistas norte-americanos trataram os jazzistas estrangeiros com a condescendência com que os brasileiros assistem ao desfile de uma escola de samba do Japão. Essa fase passou, foi substituída pelo sentimento de que os sopros de inovação do jazz têm vindo de fora. E daí nós temos um mapa que mostra jazzistas em diferentes continentes. Vejamos o enunciado. Com base nas informações acima, considerando o processo de globalização contemporânea, uma das tendências da difusão cultural das últimas décadas é
a formação de uma cultura mundial homogênea, marcada pela supremacia dos elementos culturais dos países centrais. Vejam, se está falando do jazz, o jazz é oriundo do desenvolvimento musical cultural americano, principalmente ao longo do século XX. E os Estados Unidos é um país central na economia, na estrutura política mundial. E a globalização, a gente poderia imaginar que homogeneiza as diferentes populações. Será que nós teríamos na alternativa A a alternativa correta? Não. Alternativa B. Constituição de uma rede de influências recíprocas, facilitada pelo desenvolvimento mundial das telecomunicações. Como é que um músico do continente africano, do continente asiático, consegue acessar uma música que é oriunda dos Estados Unidos, o jazz? Ora, através do rádio, da televisão e no final do século XX, século XXI, da internet. Sim, através desses meios de comunicação. Agora, estas relações culturais são causais, unilineares? Não, senão nós validaríamos a alternativa A. Trata-se de um processo dialético, como disse Anthony Giddens, de modo a que o jazzista africano faz um jazz que é diferente do jazz americano. O jazzista asiático faz um jazz diferente do americano e diferente do africano, porque eles têm formações culturais diferentes. Entendemos o processo? Agora, há que se ter muito cuidado com o nível das diferentes questões dos diferentes vestibulares. Nós temos uma questão da UERJ que trabalha um determinado nível de profundidade no que diz respeito ao processo de globalização, uma questão bastante adequada. Vejamos, entretanto, essa questão do vestibular da FUVEST. O local e o global determinam-se reciprocamente, umas vezes de modo congruente e consequente, outras de modo desigual e desencontrado. Mesclam-se e tensionam-se singularidades, particularidades e universalidades, conforme Anthony Giddens. A globalização pode assim ser definida como a intensificação das relações sociais em escala mundial que ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são moldados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa. Este é um processo dialético porque tais acontecimentos podem se deslocar numa direção inversa às relações muito distanciadas que os modelaram. A transformação local é sim uma parte da globalização. É um pouquinho mais do que o trecho que eu tinha separado para vocês do Consequências da Modernidade do nosso primeiro slide. E, no caso, na obra de Otávio Ianni, na obra do sociólogo Otávio Ianni. Vejamos. Neste texto, escrito no final do século XX, o autor refere-se a um processo que persiste no século atual. A partir desse texto, pode-se inferir que esse processo leva a quê? Alternativa A, padronização da vida cotidiana. Bem, nós já vimos que não há homogeneização do ponto de vista cultural. Bom, vamos procurar uma alternativa melhor. Melhor distribuição de renda do planeta. Nós sabemos que a renda ficou pior distribuída nos últimos anos, nas últimas décadas, com o advento do neoliberalismo. A globalização neoliberal não contribuiu para a melhoria da distribuição da renda. Vejamos. C. Intensificação do convívio e das relações afetivas presenciais. Não. Com a telecomunicação, esta relação se dá à distância, através de recursos virtuais, e não de forma presencial. Maior troca de saberes entre gerações. Não é o vovô que nos explica. Quem explica são os meios de comunicação. Quem explica é a educação institucionalizada e não a transmissão intergeracional do vovô para o netinho. Vejamos E. Retração do ambientalismo como reação à sociedade de consumo. Nós poderíamos imaginar que uma parte do ambientalismo é instrumentalizado, é um ambientalismo verde claro, verde pálido, mas nós não podemos dizer que o ambientalismo não passou a fazer parte como um vetor, uma parte importante da formação política contemporânea. É impossível viabilizar a alternativa E. Então, qual alternativa nós vamos viabilizar? Alternativa A, padronização da vida cotidiana. Há traços culturais que se tornam mais ou menos comuns entre diferentes populações, em especial populações de renda média
alta no que diz respeito, por exemplo, a um padrão de consumo, um padrão consumista. Isto não nos autoriza a dizer que há uma tendência de homogeneidade, né, uma tendência de padronização da cultura em geral, tá certo? Essa questão é uma questão que trabalha o problema da globalização, o processo de globalização, de uma maneira mais superficial, uma questão de primeira fase da FUVEST. A questão da UERJ, me parece, trabalha com um nível de dificuldade, um nível de aprofundamento muito mais acentuado. Mas seria impossível um aluno de razoável qualidade errar essa questão, porque as alternativas B, C, D e E são absurdas. Os transportes se caracterizam como uma outra parte fundamental do processo de globalização. Vamos dar uma olhada então em modais de transporte a partir de agora. Configuração geral. Nós temos dos mapas da apostila essas duas formas de estruturação do sistema de transporte. Essa nós consideraríamos de integração e alta densidade. Nós encontramos densidade elevada, isto é, a malha ferroviária é densa, nós temos uma grande quantidade de ferrovias espalhadas pelo território dos Estados Unidos. Já no território do continente africano nós temos baixa densidade, então menos ferrovias em área. Só que aqui é a integração regional, enquanto aqui nós temos o chamado caráter periférico. Países com alto desenvolvimento socioeconômico, inclusive com economias complexas pautadas pelo setor secundário e terciário, precisam integrar diferentes regiões econômicas, áreas produtoras e áreas consumidoras de diferentes produtos e serviços na economia. E daí um sistema de transporte de integração regional. Essa carinha do sistema de transporte é típica de país de maior desenvolvimento socioeconômico. Aqui no continente africano, nós temos países exportadores de produtos primários. Então, o sistema de transporte não serve para interligar as regiões. O sistema de transporte se presta à ligação de uma área central, produtora de um produto primário, agrícola ou mineral, em direção ao litoral para exportação. E daí nós dizermos um caráter periférico. Poderíamos aplicar essa mesma ideia, por exemplo, para o Brasil. As ferrovias brasileiras foram, grosso modo, instaladas a partir do século XIX, quando a economia brasileira era primária exportadora. As ferrovias brasileiras apresentam até hoje esta configuração, como no continente africano. As rodovias brasileiras foram instaladas a partir principalmente da segunda metade do século XX, dentro de uma economia cada vez mais claramente urbano-industrial. As rodovias brasileiras interligam as diferentes partes do território. As rodovias brasileiras funcionam com essa configuração, como se fossem as ferrovias dos Estados Unidos. Tudo bem? E como então esses sistemas de transporte se caracterizam? Vejamos. Ferroviário. Custo relativamente alto de implantação das ferrovias. As ferrovias são caras para serem instaladas, principalmente se nós encontrarmos um terreno de topografia acidentada, por exemplo, um terreno montanhoso que exige obras de viadutos, obras de túneis para viabilizar as ferrovias. Entretanto, instaladas que estão, têm baixo custo de transporte de cargas e pessoas para longas distâncias, e os passageiros podem ser transportados através de trem de alta velocidade, nesse caso em uma concorrência com um outro modal de transporte. As ferrovias tradicionalmente concorrem com o transporte aquaviário e rodoviário. Os trens de alta velocidade, não. Eles concorrem com o sistema de transporte aéreo, com o tráfego aéreo. Os trens de alta velocidade e o tráfego aéreo é que se encontram em concorrência. Além do ferroviário, o aquaviário fluvial, que demanda sistemas de rios e lagos que comportem as embarcações e, portanto, com um volume de água, uma profundidade, uma regularidade que permita o trânsito contínuo das embarcações. Baixo custo para longas distâncias, inclusive potencialmente mais barato do que o transporte ferroviário. Entretanto, há que se tomar esse cuidado. Normalmente nós pensamos
as hidrovias só nesta perspectiva, hidrovias em planície, baixo custo de instalação, sim, em oposição às hidrovias de planalto, com alto custo de instalação. Então dá para instalar hidrovias em rios encachoeirados, inclusive com o aproveitamento hidrelétrico com a presença de barragens e lagos artificiais, mas nessas regiões planálticas fica mais cara a instalação da hidrovia devido à necessidade de obras como eclusas, como canais de ligação, que não são necessárias nas regiões de planícies, com um custo de instalação mais baixo. Entretanto, se a região é de planície, como acontece na hidrovia do Mississippi nos Estados Unidos, o rio tem uma velocidade reduzida das águas e isso faz com que a capacidade de transporte de sedimentos seja limitada. O rio deposita sedimentos no leito, exigindo obras constantes de escavação do leito para que haja a profundidade devida para o trânsito das embarcações. Essas obras de manutenção, não são necessárias na hidrovia de planalto com a mesma intensidade. Então, se a hidrovia de planície é barata de se instalar, ela é cara para se manter. E a de planalto, ao contrário, ela é cara para ser instalada devido às obras de eclusas e canais de ligação, mas não demanda constantes obras de escavação de leito, como acontece nas hidrovias de planícies. Transporte rodoviário, custo elevado para longas distâncias, apesar de ser relativamente barata a instalação das rodovias. Nós temos que ter um certo cuidado, na nossa formação de ensino médio aqui no Brasil, é uma tendência de criminalização das rodovias. Nós sabemos que o sistema de transporte brasileiro vai se submeter à exigência de grandes grupos econômicos domésticos aqui no Brasil e internacionais mundiais. No Brasil, as indústrias metalúrgicas, as empreiteiras. No cenário internacional mundial, as indústrias automobilísticas, as indústrias petrolíferas, que pressionaram todos esses 4 grupos para que o governo brasileiro mudasse o modal de transporte, priorizando as rodovias inadequadas para um país de tão grande extensão como é o caso do Brasil. Daí a tendência de nós, em especial no ensino médio, criminalizarmos as rodovias, mas cuidado, as rodovias são sempre necessárias, porque elas são o único meio de transporte que tem capacidade de fazer transporte porta a porta, é o meio de transporte mais ágil que existe. Na verdade, todo o sistema de transporte começa como rodoviário e termina como rodoviário. O que vai abastecer, o que vai ser abastecido na área de saída do sistema de transporte? Provavelmente não vai ser uma embarcação, provavelmente não vai ser uma aeronave, vai ser um caminhão que vai levar essas mercadorias até o aeroporto, até o porto, até a estação ferroviária mais próxima. O transporte na maior distância possível pode ser feito através desses outros modais, mas quem vai finalizar o transporte e levar a mercadoria até o seu destino final? Novamente, um caminhão. De modo que o transporte rodoviário inicia e finaliza os sistemas de transporte. Ele é, portanto, sempre necessário, além dele ser, entre os outros modais, o mais ágil, o único que faz o transporte porta a porta. Então, cuidado com essa ideia de criminalização das rodovias. Realmente, o Brasil teve uma opção equivocada a partir dos anos 1950, com uma política de transporte sujeita a este grande capital doméstico internacional. Mas as rodovias são necessárias para iniciar, para finalizar um sistema de transporte. Além do aquaviário fluvial que nós vimos no slide anterior, o aquaviário marítimo, com a navegação de cabotagem, transporte no mesmo litoral. É o caso, por exemplo, do carvão, que sai de Santa Catarina e chega até o litoral do Rio de Janeiro. Então, é um transporte por via oceânica, mas que fica na mesma costa, sai do litoral brasileiro e chega ao mesmo litoral brasileiro. Diferentemente, a navegação de muito maior importância na atualidade, a transoceânica intercontinental, com maiores volumes transportados, navios de grande porte, que transportam enormes quantidades de carga e, consequentemente, demandam esta infraestrutura de portos com leitos aprofundados. O navio tem uma carga significativa, ele então atinge maiores profundidades, demandando então escavação dos leitos nas áreas portuárias para a atracagem desses
tão grandes navios. Especialização em navios graneleiros, com minérios, navios petroleiros, além dos navios de contêineres, que são as caixas metálicas, que são especializadas no transporte de diferentes modalidades de mercadorias. Então, há contêineres frigoríficos para transporte, por exemplo, de carne, há containers que têm um interior projetado para transporte de pequenas mercadorias delicadas e assim sucessivamente, de modo a poder se colocar dentro de um único navio uma grande quantidade desses containers, centenas, milhares desses containers, com vistas ao transporte de diferentes modalidades de cargas em tão grandes distâncias intercontinentais. Aeroviário. Maior custo entre as modalidades que nós vimos até agora, aspecto diferenciado para pessoas e cargas, unidades pequenas de alto valor, ou cargas que tenham perecibilidade, emergencialidade. Então, é um transporte muito caro. Então, pessoas que estão mais inseridas nas necessidades do capital ou pessoas de maior renda é que podem se utilizar desse meio de transporte. Então, no turismo, para pessoas de maior renda ou, por exemplo, turismo de negócios, empresários que viajam a negócios através do sistema de transporte aeroviário. Lembrem-se que na crise Covid-19 que nós estamos vivendo na atualidade, o sistema de transporte está vivendo uma crise grave e da qual talvez ele não venha a se recuperar, porque há outras formas de, por exemplo, o turismo de negócios se manifestar na atualidade e, consequentemente, depois da crise Covid-19, essas outras formas como teleconferência podem se impor diminuindo o volume de pessoas que entram nesta modalidade de transporte aeroviário. Ele também se presta a cargas pequenas de alto valor, porque o transporte aeroviário é o transporte mais seguro entre as modalidades que nós vimos até agora. Ele é mais caro, mas se a carga é pequena e cada uma das cargas tem um valor unitário muito grande, o valor total da carga é muito grande comparativamente ao custo de transporte, tornando esse transporte mais seguro, mais interessante para estas modalidades de cargas, além de cargas perecíveis emergenciais. Claro que eu não estou me referindo a tomate, eu estou me referindo, por exemplo, a medicamentos. Se o medicamento tem um princípio ativo que se degrada muito rapidamente e há necessidade desses medicamentos chegarem a uma determinada população distante, precisa ser acionado o transporte aeroviário e daí o transporte de cargas perecíveis emergentes, com emergência. Finalmente, o duto viário, custo relativamente alto de instalação, assim como nós tínhamos visto para as ferrovias, porém muito baixo custo de operação. Então, o custo de operação pode ser próximo de zero, né, tendo em vista, por exemplo, o uso da gravidade para o transporte de determinadas cargas. Porém, não deixam de haver problemas. Quais problemas? Inflexibilidade de carga, de trajeto e de direção. Inflexibilidade de carga. Então, nós podemos deslocar diferentes cargas em uma aeronave, em um caminhão, em uma embarcação, mas no duto não. Nós podemos transportar óleo, nós podemos transportar recursos líquidos, podemos transportar gás, gasoduto, e também minérios diluídos em uma solução qualquer, e daí na área de chegada há um processo de separação do minério de uso econômico, e portanto são poucos produtos que se inserem no transporte dutoviário, daí a sua inflexibilidade. Inflexibilidade de trajeto e de direção de trajeto. Depois do alto custo de instalação do duto, ele está fixo naquela região, ele está fixo entre as duas áreas produtora e consumidora, fazendo com que haja, então, a necessidade de um longo período de utilização do duto para justificar o seu investimento tão elevado. E, finalmente, de direção. Um caminhão pode se deslocar com um produto agrícola do centro-oeste do Brasil até o litoral de São Paulo. Feita a entrega da carga, ele pode ser abastecido com uma outra carga no litoral de São Paulo para levar para o centro-oeste brasileiro de volta. Isso não acontece com o duto é
unidirecional, tá certo? Apesar destas desvantagens, para determinadas cargas, né, combustíveis, por exemplo, né, na forma líquida, na forma de gás ou minérios, ele é muito útil pelo baixíssimo custo operacional. Bem, vistas todas essas modalidades de transporte, qual deve ser utilizada mais intensamente? Nenhuma. Nós precisamos averiguar qual é o produto, qual é a área produtora, qual é a área consumidora, quais são as condições territoriais, técnicas, econômicas inerentes ao produto, inerentes à sociedade, ao trajeto, para escolher não apenas uma dessas modalidades, mas várias destas modalidades para o transporte, daí a intermodalidade do transporte na atualidade. Confluência de diferentes modais para maior eficiência do transporte. Por exemplo, a carga de grãos, que aparece em partes do Mapitoba na atualidade. Então pode-se utilizar da rodovia transamazônica para escoamento, ou da hidrovia do Tocantins, ou quem sabe da estrada de ferro Carajá-São Luís. Qual dessas três modalidades de transporte? Que tal duas delas? Que tal as três delas em diferentes momentos do ano? Então nós temos a possibilidade, o dever de uso dessas modalidades de transporte pensando na maior eficiência possível. Tudo bem? Então é isso que eu queria apresentar para vocês nessa aula 27 de globalização, redes imateriais e redes materiais, sistemas de transporte. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, me aciona através das redes sociais. Abraço para todos, boa sorte!